Boa tarde. Jesus nos abençoe a todos. É um prazer estar aqui novamente. Preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, eu vou ler uma passagem da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mestre amado Jesus, obrigado por estes momentos em que vamos parar um pouco o nosso dia para fazer uma reflexão, que possamos ter um bom estudo, um estudo proveitoso, que ele possa tocar os nossos corações, que nós possamos colocar em prática os ensinamentos que vamos aprender do livro que iremos meditar nesta tarde. Fica conosco, Senhor, e inspira os nossos pensamentos para que possamos fazer um bom estudo. Que assim seja. Dando prosseguimento ao estudo, começando o estudo dessa tarde, eu queria falar primeiramente sobre uma situação que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. Durante uma sessão espírita dirigida por Dr. Bezerra, um participante convidou o Dr. Bezerra de Menezes para um debate público, pois ele era ateu e ele havia reunido provas contundentes, provas fidedignas, provas suficientemente sólidas de que não havia vida após a morte. E que também ele havia comprovado que a mediunidade era uma farsa. E por isso, como o Dr. Bezerra de Menezes era um espírita muito iminente na época dele, muito notório, muito conhecido por ser médico, por ter sido deputado, enfim, por toda a carreira política e militar, e pela conversão pública ao espiritismo, ele quis convidar o Dr. Bezerra de Menezes para um debate, onde ele mostraria todas estas provas de que a mediunidade era uma farsa e de que não havia qualquer prova de sobrevivência da alma, né? Então, eu vou ler aqui um pouco da resposta de Dr. Bezerra de Menezes para ele, para que não escape nenhum detalhe, porque é uma resposta muito sadia, muito perspicaz, muito lúcida, né? Dr. Bezerra de Menezes, sem alterar o seu ânimo por ter tido um convite dessa natureza em meio a uma sessão espírita, ele diz assim: sim, meu irmão, se é que posso chamá-lo meu irmão, aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo. Um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida. Um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver. Os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. Aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida,
O materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade, a paz. E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo? Acontece isso, meu irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos e que, envoltos na dor, será que o materialismo nos acenou para eles com esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero, ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa, foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Ah, meu amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, e eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato, que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga-me, irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimento neste planeta de expiação, e nós aceitaremos o repto. Nesse curto diálogo, Dr. Bezerra de Menezes ele deixa muito claro que o materialismo não consola, não preenche, não atenua as dores, não traz consigo esperança aos corações. Ele não preenche a existência, ele não retira as ideias fixas de suicídio, ele não alivia, ele não diminui a dor da perda dos entes queridos. Depois dessa resposta, né, o solicitante, o participante da reunião que queria fazer um debate, ele acaba desistindo do convite. A resposta do Dr. Bezerra foi tão clara e objetiva para ele, que mostrou para ele que ser materialista, que no caso dele ser ateu, não trazia nada de proveitoso para ele. E aqui nós estamos falando de um materialismo ruim, né? De um materialismo que prejudica. Estamos falando de um ateísmo que faz mal. Não estamos falando daquelas pessoas que, mesmo ateias, que ainda que ateias, né, que não tenham uma religião, que sequer acreditem na existência de Deus, mas que praticam o bem, que têm obras beneméritas, obras beneficentes, que praticam a caridade. Nós estamos falando daqueles ateus mais resistentes que querem convencer aos crentes a não crerem. Bom, então, muitos anos depois de Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz escreveu um livro através de Valdo Vieira chamado Sol nas Almas. E ele escreveu um capítulo em que ele aborda o que ele chama de um assunto difícil, e que ele classifica como uma nuvem que se agiganta ampliando o terreno. E ele fala aí do ateísmo. A surpresa de André Luiz em relação ao ateísmo é que, mesmo com tantas demonstrações de fé, de vida eterna,
tantas ideias santificantes no mundo, o ser humano ainda permite o avanço destas que ele chama de trevas de espírito. Ele considera o ateísmo uma trevas no espírito, né? Por quê? Porque tapa a visão da realidade. E, em síntese, ele se refere nessa mensagem aos ateus desencorajadores da fé. Ele não está falando de todos os ateus. Ele está falando daqueles ateus que combatem a crença e que têm aquele discurso de que nós vivemos anestesiados pela crença inoperante, que nós nos isolamos numa antivisão de um paraíso imaginário, que além da morte existe apenas a ficção, um mundo ficcioso, um mundo fictício, um mundo que foi criado pela nossa fantasia. Mesmo a religião estando presente no mundo há milhares de anos, das mais diversas formas, sendo intuitiva nas mais diversas civilizações, mesmo nós tendo claras demonstrações de uma existência da espiritualidade, da vida após a morte, da presença de seres espirituais ao nosso redor. Então, ele não está falando de todos os ateus, ele está falando daqueles que têm esse discurso de desencorajar as pessoas a crerem e que querem convencer as pessoas a não crerem. Só que André Luiz, ele frisa que nós não estamos no mundo para debates desnecessários. O foco dele nessa passagem, nessa mensagem do livro, que ele chama de Doença da Alma, que é o capítulo 12 do livro Sol nas Almas, o foco dele não é o ateísmo crescente, não é o materialismo crescente, é o que nós temos feito para que aqueles que não creem possam crer. O que nós damos de nós a benefício dos que não creem para que eles sejam crentes. O ide e pregai que Jesus orientou os seus discípulos através das palavras, através dos atos, através dos ensinamentos, mas não de uma forma direta, certeira, objetiva, mas através das nossas atitudes. O que nós temos feito para atenuar a dor? O que nós temos feito para diminuir a descrença? Porque de que adianta, por exemplo, falar de misericórdia divina a uma pessoa que está completamente desesperada porque acabou de perder um filho num acidente de trânsito, por exemplo? É um ato de crueldade. Nós estamos vivendo uma pandemia sem proporções neste século. Nunca tivemos isso neste século, e a última pandemia de tamanha magnitude foi em 1919, que foi a gripe espanhola. Tem algum sentido nós chegarmos para alguém que perdeu um pai, que perdeu um irmão, que perdeu um avô, que perdeu um filho para a Covid? Essa pessoa ela não é crente, ela não crê de forma alguma em Deus. Adianta chegar para ela e tentar atenuar o sofrimento dela falando de misericórdia divina? De que vale situar um companheiro em penúria exclusivamente na prece, abandonando a própria miserabilidade sem a mínima atenção, no sentido de amparar a dificuldade que ele está vivendo? Adianta a gente chegar para alguém que está sofrendo abandono
que está sofrendo dificuldade financeira, que perdeu o emprego, que esteja passando por qualquer tipo de aflição material. Falar sobre a bondade de Deus, falar que Deus tem uma missão para aquela pessoa, que Deus não abandona as pessoas no sofrimento, que Deus está ali com ele, mas não fazendo nada, não estender a mão para socorrê-lo e provar que Deus, através de você, está agindo na vida daquela pessoa? Não adianta. É certo que é preciso exaltar, sim, a bondade de Deus, proclamar os méritos da oração, falar da importância de fazer oração. Como dizia Gandhi, né? A oração é a respiração da alma. É importante falar que Deus é misericordioso, que na nossa vida nós temos dificuldades que servem para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento. É importante. Mas adianta falar isso, adianta pregar, adianta tentar levar palavras de consolo a um estômago vazio? Adianta sentar ao lado de um morador de rua, numa noite fria, como as que nós temos passado essa última semana, como provavelmente vai fazer hoje, devido a essa ventania toda. Adianta sentar ao lado de um morador de rua e dizer para ele assim: eu sei que você está com frio, mas se aqueça na palavra de Deus. Deus está com você. Você está passando por isso, como muitos espíritas têm o costume de fazer. Nós espíritas somos cruéis em certo ponto. Falar de lei de causa e efeito para alguém que está sofrendo é o fim da picada. Você falar de lei de causa e efeito para alguém no auge da dor é cruel e desumano. Você colocar nos ombros dele a culpa dele estar passando um sofrimento sem que ele tenha buscado por este conhecimento, não é a melhor forma de você provar para ele que existe uma espiritualidade superior, que existe uma providência divina, que ele está cercado por amigos espirituais, por entes queridos, né, que já antecederam no retorno à pátria espiritual e que eles estão ali lutando para que ele não desfaleça na fé, que eles estão ali junto deles naquele sofrimento e que eles sentem empatia pelo sofrimento dele. Nada disso adianta. André Luiz nos diz na sua mensagem que se a nossa descrença não, se nós somos sinceros em lamentar a descrença, né? Se nós somos sinceros em lamentar a incerteza dos nossos irmãos que não creem, né? Aqueles que por algum motivo deixaram de crer, ou aqueles que nunca creram mesmo, que perderam a fé, que nós temos que saber ouvi-los. Antes de nós falarmos qualquer coisa, nós temos que entender como é que ele chegou até aquela situação, por que é que ele chegou naquele ponto, que nós temos que registrar, ouvir as queixas, registrar os problemas da vida dele, através dos nossos próprios exemplos, das nossas próprias vidas, sem exigências de nenhuma espécie, sem cobrar, sem nenhum tipo de cobrança, sem querer que eles participem da nossa religião, sem querer impor o nosso pensamento. O que a maioria dos descrentes questiona nos religiosos é os religiosos que querem impor a fé, que querem que eles vivam conforme ele vê o mundo. André Luiz diz que nós temos que pregar sim, mas escutar mais, aconselhar sempre,
fazer, agir, edificar. O materialismo é uma doença a ser combatida. O materialismo, aquele materialismo cujas pessoas estão presas nele, né? Aquele materialismo doente, aquela pessoa que só vê o mundo material, que não pensa no sofrimento do próximo, que não pensa na dor daqueles que estão perdendo entes queridos, que estão perdendo amigos, aqueles, enfim, aquele ateu, aquele descrente que acha ruim o que crê. Esse é o materialismo que é uma doença. Mas convenhamos também que quanto mais a humanidade progride, que quanto mais o conhecimento chega aos que creem, mais nós devemos buscar utilizar deste conhecimento para amparar o próximo, independente dele crer, dele não crer, de nós nos fazermos convencer ou não, de nós nos fazermos entender ou não. Jesus espera de nós atitude, palavras, ações, exemplos, principalmente exemplos. Às vezes, um exemplo, uma atitude nossa ante um sofrimento, ante uma calamidade, ante uma situação caótica, desperta em alguém a simpatia pela nossa crença, a simpatia pelo nosso modo de viver. André Luiz ele geralmente puxa coisa para medicina, né, por conta do lado médico dele. Ele diz que mesmo enquanto a medicina se aperfeiçoa, ela não busca caminhos marginais. Ela continua dialogando com doenças e com doentes. E é o melhor exemplo que nós podemos utilizar é que para combater o materialismo nós temos que estar perto do materialista. Nós temos que estar sempre ali ao lado dele, mostrando e exemplificando que a vida não se resume a isso. No livro Palavras de Vida Eterna, não me recordo agora o livro qual é. Eu me lembrei de um poema. Eu não me recordo. Não me recordo mesmo. Acho que seja Agenda Cristã. Talvez seja Agenda Cristã. Tem um poema do livro Agenda Cristã. Não chega a ser um poema, mas é uma mensagem com uma estrutura de poema, que ela diz assim: diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer luz. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire pedras nos outros, transforme as pedras em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-a com consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê adubo. Aquele terreno seco, né? Aquele terreno em que não é frutífero. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare seu irmão com uma boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo.
Entretanto, o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Então, nós não estamos aqui para fazer discussões, para fazer debates. Como dizia Kardec, não estamos aqui para fazer proselitismo. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, e a melhor forma de auxiliar aqueles que não creem é através do exemplo, da paciência, da indulgência, do companheirismo, do ouvir, do entender, do não tentar forçar por goela abaixo a nossa crença. Essa é a melhor forma de combater o materialismo crescente na nossa sociedade, principalmente nessa época que estamos vivendo, em que o sofrimento está tão grande, tentar usar o sofrimento para levar a palavra de Deus, para levar o evangelho através de simples discurso, de simples falação, não é a maneira mais frutífera de conseguir alcançar o coração de alguém que esteja sofrendo. É através do amor, do carinho, da paciência, da compreensão e das atitudes. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, por estes breves momentos em que podemos meditar sobre a necessidade de combater o materialismo da forma correta, sem discussões, sem debates filosóficos, sem levar à irritação aquele que ainda não te conhece, aquele que te conheceu, mas se afastou. Que nós possamos ajudar a trazer mais ovelhas para o teu rebanho, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos da tua vontade. Que nós possamos ser um ombro amigo para aquele que sofre. Que possamos ser o ouvido para aquele que precisa conversar, desabafar. E que não sejamos aquele que julga, aquele que aponta o dedo, aquele que se afasta, aquele que evita o companheiro necessitado. Abençoa, Senhor, aquelas ovelhas que ainda não são deste aprisco, aquelas ovelhas que ainda não estão no teu redil. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.